possível aprovar o Orçamento do Estado para 2025. Ora, esta semana mesmo, na sexta-feira, vai haver uma primeira ronda negocial direta entre o Primeiro-Ministro Luís Montenegro e o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, depois de alguns dias, desde o fim de semana, em que houve controvérsia a propósito da disponibilidade de cada um dos partidos para estar nesta negociação e depois de algumas declarações também que marcam este tema claramente no centro da atualidade política do país. O Presidente da República a colocar a hipótese de uma crise política, o Primeiro-Ministro, por exemplo, a recusar governar em duodécimos. Hoje também a visita de André Ventura a São Bento, residência oficial de Luís Montenegro, para tratar igualmente deste tema. E para tratar o tema neste programa, tenho o prazer de receber os líderes parlamentares dos três partidos que podemos dizer cruciais. O PSD, que liderou a coligação e é a maior bancada do Parlamento e representa, obviamente, o maior partido do Governo. Hugo Soares é o líder parlamentar do PSD e está aqui connosco. O Partido Socialista, com o líder parlamentar Alexandre Leitão. Boa noite, Alexandre, também. E Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, e digo partidos cruciais, porque além do PSD, o PS poderá viabilizar o orçamento com uma simples abstenção, o Chega poderá viabilizá-lo aprovando o documento a apresentar pelo Governo. O documento ainda não chegou. Terá a intenção o Governo de fazer com que isso aconteça depois de receber os contributos do Partido Socialista. E o Hugo Soares começa por declarações do líder do PS de ontem, já há outras a seguir, mas só não haverá orçamento se o Governo não quiser. Presumindo eu que o Governo está a dizer a verdade quando diz que quer que haja orçamento, vai haver. Boa noite, Carlos. Queria cumprimentar Alexandre e o Pedro e dizer então que o assunto está resolvido. Porque eu também presumo que o Sajal, o Partido Socialista, esteja a falar a verdade, partindo da mesma presunção que o Governo está a falar a verdade e eu próprio estou a falar a verdade e, portanto, posso falar em meu nome também. O Governo quer orçamento, o Partido Socialista diz que só não há orçamento se o Governo não quiser. O assunto está resolvido. Basta agora que haja bom senso, maturidade, responsabilidade, para que as partes possam acertar aquilo em que discordam, de modo a que os dois partidos fiquem confortáveis e se possa juntar, eventualmente, até outros partidos para aprovar o orçamento. Esta simplicidade com que eu pus as coisas é o bom senso e a responsabilidade que os portugueses querem que os políticos portugueses tenham. O que é que os portugueses querem? Os portugueses querem que haja um orçamento e eu não tenho sobre isso qualquer tipo de dúvida. Querem, em primeiro lugar, porque não querem ir para eleições ano a ano. A instabilidade política é algo que prejudica a boa condução das políticas públicas em Portugal. Os portugueses querem, do meu ponto de vista, um orçamento que resolva o problema da vida deles e sabem que deste orçamento dependem muitas das decisões que o Governo já anunciou e algumas já tomou, mas que têm execução orçamental no próximo ano. E por isso os portugueses querem que haja um orçamento. A questão para haver orçamento é que o Governo, e já ouviu isso da boca do PS, mas não apenas, mas do PS repetidamente, tem que ceder. A pergunta é se lhe parece que a margem para cedência do Governo é suscetível de enquadrar, acomodar aquelas que são as exigências do PS. O Carlos não me levará a mal, mas hoje estamos na RTP e nem me levará a mal também que possa, enfim, fazer aqui, não é publicidade, mas referência a outros órgãos de comunicação social, onde eu estive esta semana e na semana passada. No Canal Now, numa entrevista ao Observador, no verão, numa entrevista ao Expresso, hoje, outra vez aqui no Canal Público, com toda a clareza, o Governo está disponível para negociar com o Partido Socialista, designadamente nas duas matérias em que o Partido Socialista diz que é preciso negociar, leia-se, IRS jovem e IRC, para chegarmos a um entendimento com o Partido Socialista. O que é que falta? Falta que o Partido Socialista diga o que é que entende que se deve fazer nestas duas políticas públicas com vista a atingirmos um objetivo. Quais são os objetivos? Por um lado, nós conseguirmos ter uma política fiscal que retenha os nossos jovens em Portugal. Creio que nenhum de nós nesta mesa nega o problema que existe hoje de retenção de talento em Portugal. Não há um pai, não há um avô que não tenha um membro da família que tenha saído de Portugal e, no ponto de vista do IRC, darmos competitividade e permitir que as pessoas tenham melhores salários. Com vista a estes objetivos, nós podemos modelar, negociar as duas... Abdicar, não. Abdicar, é evidente que não. O Carlos Daniel me diz assim, mas o Governo está disponível para pôr na gaveta o IRS jovem, que visa reter talento em Portugal, e o IRC, que visa baixar os impostos sobre as empresas para poder pagar melhores salários, quando foram duas bandeiras eleitorais que eu e todos aqueles que hoje representam no Parlamento português, o povo português, em nome da Aliança Democrática, fizeram uma campanha e um contrato de confiança com os eleitores? Claro que não. Agora, estamos disponíveis para modelar aquilo que eram as posições iniciais e a forma como queremos chegar a esse objetivo, negociando com o Partido Socialista?
Claro que sim. Numa negociação é isto. Quando se coloca numa negociação, dizer é isto ou nada, significa uma coisa. É que não se quer negociar coisa Alexandra alguma. Leitão, o PS Não está a esse o dizer ponto é isto do ou governo nada? nem do PSD. Ou a questão fiscal e esta cedência, esta porta aberta, parece-lhe que é um caminho para o entendimento? Boa noite, Boa noite, boa noite a bem-vindo. todos. Boa noite, Hugo. Boa noite, Pedro. Ora bem, o Hugo disse a certa altura que os portugueses querem que haja um orçamento. Os portugueses querem que haja um bom orçamento. E um bom orçamento, o conceito de bom orçamento, naturalmente, admite perfeitamente que seja diferente para diferentes perspectivas de fazer as políticas públicas. Eu aceito isso perfeitamente. Agora, há aqui uma coisa que é preciso terem atenção. O Partido Socialista, ao contrário do que tenho ouvido dizer, já deixou muito claro quais são as suas linhas. No dia 1 de setembro, no discurso de rentrée do secretário-geral, em que foi referido que não haveria viabilização de um orçamento com este IRS jovem e com este IRC. Bom, e convenhamos que depois, já muito depois, isso está claro desde 1 de setembro. E depois disso, nós já tivemos sim, senhor. várias... Então digam já o que é que tivemos... Não, nós não temos que dizer o que é que queremos, nós temos que não queremos estes e ainda ninguém nos propôs nada de diferente. Então os senhores não vão dizer o que é que querem, então espera que o governo proponha algo diferente. É isso? É bom estipular, Alexandra, não me leva a mal. Eu vou insistir na pergunta, eu sei que sim, mas Este é um ponto muito só que, importante. Alexandra, eu não me vou esquecer de insistir. Alexandra. Obrigado. Depois disto, já tivemos várias pessoas individuais, pessoas, peritos, órgãos importantes como o Conselho das Finanças Públicas a dizer que o IRS jovem é uma má medida. O IRS Não é jovem verdade. Então não é o Conselho das Finanças Públicas outro dia. Mas já podemos ir à é uma substância, má Alexandra. medida. Eu É uma má disse. medida. É falso. Porque não resolve, porque não é eficiente, está lá dito, e porque cria um déficit orçamental. Mas isto para Não dizer leu o o quê? relatório. Sem estas duas questões fora do caminho, não há condições sequer para Mas apresentar eu tenho que outras fazer agora duas propostas. perguntas muito Mas já concretas. agora Uma deixe-me é, dizer- se essas duas questões estiverem fora do caminho, há possibilidade de entendimento. Com certeza. O PS não tem outras exigências que considera inultrapassáveis. Eu não estou a dizer novidade nenhuma, mas vou repetir. O que foi dito, e estou aqui para repetir e repito com todo o gosto, o que foi dito pelo Hoje temos tempo para secretário-geral... deixar claro, e este é o momento em que as pessoas, ora bem, penso eu, se estão a interessar mais O que por foi este dito pelo secretário-geral do Partido Socialista já no início de setembro foi que esses dois aspectos tinham que estar fora. E depois disso haveria ainda propostas, que aliás o secretário-geral já disse hoje que vai apresentar ao Sr. Primeiro-Ministro na sexta-feira, outras propostas que são para conversar. Portanto, isto é claro. Mas há uma coisa que eu queria dizer muito claramente. Há uma coisa que eu queria dizer muito claramente, que é esta. Eu não percebo como é que se continua a dizer quem é o parceiro preferencial ou não é parceiro preferencial. Para nós, o IRS jovem e o IRC são linhas vermelhas. O Chega já disse várias vezes que, bem pelo contrário, para eles são linhas vermelhas de terem que lá estar. Então a proximidade não é com o Partido Já lá Socialista. vamos ao Chega. Mas isto é importante, mas esta isto é questão também é importante. relevante. Para do nós, que eu percebi isto do seu... não pode estar. Muito bem, do que eu Para o percebi... Chega isto tem de estar. Mas é claro... Para o Hugo Soares isto também tem de estar. Tem de estar, mas o Hugo Soares... Agora, ouça, por favor, a pergunta. Ouça, por favor, a pergunta. O Hugo Soares disse, queremos que estejam estes temas, mas admitimos modelar, alterar. O que a Alexandra deu a entender foi que o Partido Socialista não vai dizer, então modelem neste sentido, fica à espera de uma nova versão, ou seja, as propostas do PS não incluem nada para o IRS jovem e para o IRC? O Partido Socialista, eu volto a dizer, o que o Secretário-Geral deixou claro, nós não aceitamos a inclusão do IRS jovem e do IRC nestes termos, porque são medidas erradas. Mas noutros termos. E se chegarmos... Então o que é que concordam? Ainda Para propor uma alternativa ao país? Nós não temos que nem e ao governo? Não. Nós temos um IRS jovem em vigor do tempo então do Partido é bom que isto fique claro hoje, Carlos. Isto é uma grande novidade. Então, acabar. Nós temos um IRS É que isto é uma jovem em grande vigor do novidade. tempo do Partido Socialista. Teve um resultado estupendo, que foi o êxito de toda a juventude portuguesa. Como vosso iria ter, tendo em conta tudo o que são as previsões das entidades? Eu estou-me a louvar, é uma grande disseram novidade. entidades públicas Eu já volto ao que disseram que será toda a gente, que é pouco eficiente, é inconstitucional, é injusto fiscalmente porque é regressivo. Para as pessoas perceberem, já que estamos a falar da substância, vamos a ela, para as pessoas perceberem, duas pessoas, uma com 34 anos e uma com 36 anos, sentadas lado a lado, a fazer a mesma coisa, com as mesmas qualificações, na mesma empresa, uma leva mais 30% de salário para É verdade, casa. isso porque é até aos 35 anos. E isto é justo. O Partido Não há Socialista acha que deve ser até aos ninguém que entenda 36, isto está fechado. Não, o problema... Não, disparate. Ah, não é pensei nada. que era Não, isso. Está a ver. sabe porquê? Não, claro que não é isso. Não tem que haver uma idade. Porque a idade não é critério de diferenciação Alexandra, da taxa de tente, imposto. só para que as pessoas Sou em pena casa de percebam o seu ponto. inconstitucionalidade. Eu já sei que repetiu as palavras e a ideia do líder do secretário-geral do Partido Socialista, mas
tal como estão consagrados na primeira versão, IRS jovem e IRC não são aceitáveis. Se assim, não são aceitáveis. De todo, não está a dizer que de todo seja inaceitável mexer nessas... Isto é assim, aquelas duas medidas, tal como estão, não se estiverem no orçamento ou se forem aprovadas antes do orçamento, porque estão, neste momento, 2 projetos de lei de autorização legislativa com essas medidas na Assembleia da República e não foram retiradas, também é preciso que as pessoas saibam. O IRS jovem e o IRC estão apresentados enquanto proposta de lei de autorização legislativa para que a Assembleia aprove uma autorização para o Governo as possa aprovar e estão lá. Não foram agendados, Portanto, o mas também Partido não foram Socialista nem retirados. aceita que Se esteja no aquilo for orçamento nem que aprovado, passem à margem do orçamento. com certeza, porque não há E em nenhum qualquer dessas orçamento. circunstâncias chumba o documento, é isso. Se estiverem lá ou se forem aprovados antes, sim. Já voltamos. Pedro Pinto também queria ouvi-lo. Boa noite e bem-vindo igualmente. O Chega já disse, até por palavras suas, que muito dificilmente, ou seria quase impossível, aprovar o orçamento. André Ventura diz que o Governo quer eleições para sair delas mais forte, mas hoje também disse vamos lutar até ao fim para evitar uma crise política. O Chega está dentro ou está fora da negociação? Se calhar começar por clarificar este ponto. Olá, Carlos, boa noite ao Hugo, boa noite à Alexandra, boa noite a todos. Bom, o Chega estará sempre dentro das negociações porque o Chega é um partido responsável e tem sido um partido responsável desde o princípio. E o que é estar dentro das negociações? É chegarmos ao Orçamento de Estado e irmos apresentar propostas de alteração ao Orçamento de Estado. É importante nós fazermos a cronologia dos acontecimentos, o que é que tem acontecido até agora, até para que não se passe uma imagem errada que, por vezes, a opinião pública fica com as notícias que ouvem. No dia 10 de março, houve eleições. O povo português deu uma maioria de direita. E o Chega, nessa noite, disse claramente que queria um governo de direita em Portugal e houve uma conversa logo, diretamente com o Luís Montenegro, para que isso acontecesse. Isso foi público, não há dúvidas disso. Depois, sabemos que houve o não é não de Luís Montenegro durante a campanha eleitoral e que depois não o quis desfazer a seguir às eleições. Houve a primeira reunião com o Governo a dizer que queria falar com todos, queria apanhar propostas de todos os partidos. Nós fomos, com boa fé, a essas negociações e a essa reunião. Levámos propostas para o Orçamento de Estado, logo nesse dia diretamente. E avisámos, alertámos, o Sr. Primeiro-Ministro não pôde estar presente nessa reunião, onde esteve o líder do Chega, André Ventura, mas ele estava doente e não pôde estar presente nessa reunião, e nós alertámos para o facto que é muito importante. É impossível, porque são 2 partidos tão opostos, que estão tão longe um do outro, o Chega a aprovar um orçamento onde esteja incluído o Partido Socialista nas negociações. Porque não é só o IRS jovem, não é só o IRC. Ainda agora percebemos que pode haver aqui uma aproximação. Não, estou do Chega e o Partido Socialista. Não, entre o Chega e o Partido Socialista, não. Estou a dizer entre o Chega e o Partido Socialista. Estão tão próximos. Portanto, se o Chega e o Partido Socialista... As únicas 3 coisas que nós conhecemos no orçamento... Eu tentei não interromper. Pois, mas é um debate, se não for muito ruidoso, uma interrupção é permitida. Os portugueses Eu sei o que é que vais dizer. não se deixam ninguém... Isso é quase a K7. Já está incomodado, eu ainda nem expliquei o que é que queria dizer. Veja bem, Carlos Daniel, diz o Pedro Pinto. Como é que nós podemos negociar um orçamento onde esteja também a negociar o Partido Socialista? E eu digo assim ao Pedro Pinto. Mas nós sabemos hoje, Pedro, não se incomode já. Nós sabemos hoje que no orçamento para 2025, o que é certo? O IRS, tal qual o Chega aprovou com o Partido Socialista, viabilizou ao Partido Socialista, o IVA da eletricidade que o Chega viabilizou ao Partido Socialista e a questão das portagens que o Chega viabilizou ao Partido Socialista. Ora, se estão assim nas antípodas do Partido Socialista, como é que está colocado a sua nota? Já há 5 minutos atrás. O Hugo Soares, há 5 minutos atrás, disse uma frase que foi a seguinte. Só quando convém. O Hugo Soares disse uma frase que foi a seguinte: é um contrato de confiança com os eleitores, porque era aquilo que vinha no nosso programa eleitoral. Então os senhores têm um programa eleitoral igual ao do Partido Socialista, é isso? Isso é o que vinha no nosso programa eleitoral. O fim das escutas é uma defesa do Chega desde sempre. Tinham um programa eleitoral igual ao do Partido Socialista. Tudo que seja para baixar os impostos aos portugueses, o Chega estará na linha da frente. Está explicado. Essa é que é a diferença entre o Chega e o PSD. Agora, há aqui uma coisa também que é importante. E deixem-me só terminar a cronologia que o Hugo interrompeu, que é para as pessoas lá em casa não perceberem esta cronologia. Depois dessa conversa, soube-se no verão que houve conversas entre o PSD e o Partido Socialista. Inclusive o próprio Hugo Soares deu uma entrevista ao Expresso onde diz que o seu parceiro preferencial era o Partido Socialista. Nuno Melo, líder do CDS... E que implicação é que isso tem para o Chega? Já lá vamos chegar. Disse que o parceiro preferencial era o Partido Socialista. Depois vem a segunda reunião. E na segunda reunião, o Chega, entretanto, sai das negociações, porque nós achámos que não podíamos negociar um orçamento que estivesse a ser negociado com o Partido Socialista. Isso é claro, mas hoje o Chega está dentro ou fora? Isto é claro, mas vou só terminar... Vai concluir com essa resposta. Houve uma segunda reunião onde o Sr. Primeiro-Ministro fez questão de também não estar presente, apesar de dizer que ia estar presente nas reuniões todas, mas depois não esteve presente também. Houve uma segunda reunião e o Ministro Leitão Amaro deixa-nos claro a minha pergunta, que foi: houve ou não uma negociação com o Partido Socialista? E ele disse que não. Então, se não houve uma negociação com o Partido Socialista, o Chega está disponível.
Porque nós estamos disponíveis para viabilizar um orçamento, para falar com o Governo, se o Governo quiser falar connosco. Mas o que se percebeu hoje, e já se percebeu durante este debate, é que o PSD prefere o Partido Socialista. Foi o Soares que disse hoje neste debate. Então, se o PSD prefere o Partido Socialista, não venham culpar o Chega de não haver um orçamento. Pedro Pinto, mas não independentemente, deixa-me perguntar-lhe isto, Qual do é que as pessoas PSD estão a ouvir, se não considerar isto? preferencial, e essa é uma questão que quer o Hugo Soares, quer a Alexandra poderão, obviamente, atalhar, considerar preferencial o PS não implica que não possa falar com o Chega. não sei se é Porque questão, porquê é que Daniel. para o Chega? Oh, As pessoas em casa perguntam porquê é que o Chega, se o atual Governo negociar com o PS, já não pode estar nessa É negociação? fácil, porque as pessoas sabem o que é que o Partido Socialista fez nos últimos 8 anos ao país. Nós não podemos andar a fazer oposição durante 8 anos. O Chega, inclusive, apresentou 2 moções de censura ao governo de António Costa, que o PSD se absteve. Portanto, que é importante as pessoas perceberem isso também. O PSD absteve. Pedro Pinto, está Aliás, clara a até apoiaram resposta, o mas governo de António conclusão, Costa deixe-me para o concluir. Conselho Europeu. Portanto, se depender do Chega e se o Governo mantiver a intenção de negociar com todos, desde logo com o Partido Socialista, Se o o Governo- orçamento é chumbado. O negociar com todos, eu creio que o Carlos Daniel, no princípio do programa, disse muito bem, estão aqui os 3 partidos que podem fazer a diferença neste Orçamento de Estado. Ou seja, que podem aprovar ou não este Orçamento de Estado. Portanto, o negociar com todos fica por aí. Agora, se o PSD preferir negociar políticas de esquerda com o PS, então ficará a negociar com o PS. Casam, metem as alianças, fazem a boda, fazem isso tudo. Se o PS disser não queremos negociar à esquerda, queremos negociar à direita, então aí o Chega está disponível para negociar. Agora, como isso não está a acontecer, nem como isso vai acontecer, porque nós sabemos como é que um orçamento é feito. Um orçamento não é feito, o orçamento será apresentado dentro de 15 dias ao Parlamento, 15 dias, 3 semanas ao Parlamento. Nós sabemos, e é bom que isso aconteça, que o orçamento está elaborado e estará quase praticamente fechado. Portanto, se o orçamento está quase praticamente fechado, vão buscar o Chega agora para quê? Para levantar o braço e votar a favor? Não foi para isso que os portugueses votaram em nós. Alexandre Leitão, começa agora por si. Temos aqui sintomas recentes de desconfiança entre concretamente o Governo e o Partido Socialista. É uma leitura de vários comentadores, até de alguma animosidade crescente entre não só os líderes, mas as pessoas que têm negociado, e Alexandre e Hugo estão nesse núcleo duro de cada um dos partidos. Mas não há animosidade. Isto é verdade, isso já se percebeu que de facto não, pelo menos pessoal não há. Mas isto pode, politicamente, uma animosidade política, dificultar uma negociação que nunca será fácil? Bom, vamos lá ver. Eu não queria dar demasiada importância a questões que, apesar de tudo, são menores comparado com aquilo que é importante, que são os conteúdos. Está a pensar nos comunicados? Estou a pensar nos que se disse nos comunicados. últimos dias. Agora, é evidente que o comunicado do Governo, do Gabinete do Primeiro-Ministro, que sai ao fim da tarde ou início da noite de domingo, nos termos em que sai, é evidente que não facilitou. Eu já o classifiquei de inusitado e poderia classificá-lo de outras coisas, mas não vou adjetivar demais, mas na verdade não é um bom caminho. O que está ali dito é que é pôr, enfim, na praça pública, através de um comunicado, um conjunto de questões que são, na verdade, menores. E assim, eu preferia não entrar nisso, porque acho mesmo que não é o que interessa mais às pessoas. Já vamos à matéria mas isso substantiva. criou instabilidade, claro que criou. Assim como, permitam-me dizer, as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, na qualidade, creio eu, de líder, mas é igual, enfim, de presidente do PSD, ontem, salvo erro, num Conselho Nacional, acho que era isto que se chamava. Enfim, e que de facto o que nós temos assistido nos últimos tempos, e sobretudo nos últimos dias, é uma pressão crescente de todo o lado sobre o Partido Socialista. Presidente da República incluído. Presidente da República, enfim, nos termos em que o disse, eu não vou mesmo fazer comentários, a pressão sobre o Partido Socialista, sublinho, sobre o Partido Socialista, e também, naturalmente, e que vemos, sobretudo, sobre o Partido Socialista, para viabilizar um orçamento. Eu podia discutir os termos do comunicado, que reputo de injusto, tendo em conta a cronologia dos eventos, que podemos aqui discuti-la. Mas como eu acho que isso não é o que interessa mais às pessoas, vou dizer uma coisa que eu acho mais importante. Embora pudermos ir lá, enfim, se o Hugo quiser, podemos discutir isso. Mas eu queria dizer o seguinte. O que é importante é o seguinte. O Partido Socialista tem um conjunto de medidas que vai apresentar e tem 2 aspectos que já disse que considera que, substantivamente, não farão um bom orçamento. E ser preferencial, ou quem tem mais pressão ou menos pressão, a questão não é esta, não pode, é algo com o qual o Partido Socialista não pode aceitar estar no orçamento. Alexandre, É isso que temos uma de pergunta discutir. muito concreta. Agora, deixe-me dizer, neste momento, nos últimos 3 dias, quem gerou instabilidade, quem gerou dificuldade negocial, tem que dizer que foi de facto o Governo, quer com o comunicado, quer com as palavras ontem do Primeiro-Ministro. Está convencida que o Governo quer eleições? Claro. Eu não vou comentar o que é que... Bem, ontem o Primeiro-Ministro disse-o, mas eu não vou comentar se o Primeiro-Ministro quer ou não eleições. Disse que não governaria por duodécimos, portanto eu imagino que não é a mesma coisa?
Não é a mesma coisa. Pronto, então ficamos a saber também que não é a mesma Então, coisa. quando o Primeiro-Ministro diz que o empenho é total para aprovar o orçamento, isso quer dizer que ele está a querer eleições? O que ele disse é uma coisa bem diferente, que é a consequência do chumbo do orçamento era, evidentemente, uma governação em duodécimos que ele acha que é uma péssima solução. Mas não é só ele que acha, o Primeiro-Ministro. O ex-Ministro das Finanças do Partido Socialista deu uma entrevista, Fernando Medina, foi até há pelo menos 6 meses, enquanto foi Ministro das Finanças, vangloriado por todo o Partido Socialista, a dizer que governar em duodécimos era uma péssima Mas solução. também houve quem desdramatizasse, como até Cavaco Silva. Mas por exemplo. é legítimo que cada um tenha a sua opinião. Agora, o que não é legítimo é dizer que o Primeiro-Ministro dizer que por não aceitar ou por achar que não é uma boa solução os duodécimos, estar a dizer que ele quer eleições. Era essa uma questão que eu tinha para daqui a pouco. E eu respondo-lhe a seguir. Não, já está a responder. Portanto, negociações- quando o Primeiro-Ministro diz duodécimos não significa, não é igual a eleições antecipadas. Não sei se tem que ser perguntado ao Primeiro-Ministro, mas eu creio sinceramente que a interpretação que ele está a dar é francamente essa. Mas é uma interpretação minha. Isso tem que ser perguntado ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro está a dizer é assim, o país precisa de um orçamento. Não havendo um orçamento, ele, aliás, fez uma intervenção a que a Alexandra Leitão aludiu, dizendo precisamente que, no fundo, que havendo eleições antecipadas, era a terceira vez, praticamente em 3 anos, que havia eleições e que isso era péssimo. O que, evidentemente, conjugado com tudo o que ele disse, pode-se tirar essa eleição. Deixa-me só dizer-lhe 2 coisas, Carlos Daniel, que eu creio que são muito importantes. Eu, Tem que ser rápido para eu ainda ter um minuto para o Pedro antes de ir para o intervalo, porque Faço o tempo... só 3 conclusões, então, daquilo que foi aqui dito até agora. Eu nunca disse que o Partido Socialista era o parceiro preferencial. O que eu disse, e repito aqui hoje, é que o Partido Socialista, perante a sua história e perante o facto de ter governado os últimos 8 anos, tem a responsabilidade preferencial de dever aprovar ou legitimar que este orçamento possa ser executado. Por uma razão acrescida, tanto Chega como o Partido Socialista, podemos depois aqui discorrer sobre ela, não terem rejeitado o programa do Governo quando foi votado. Vamos voltar a na Assembleia isso. Vamos da voltar a isso. República. As pessoas já ouviram, mas Quanto ao podemos voltar a isso. comunicado, dizer também de forma... E às declarações do Primeiro-Ministro. Eu creio que o Partido Socialista está a confundir animosidade com clareza. O comunicado A teve o clareza primeiro que fazia condão. com que a agenda fosse... Eu não vou discutir agora o resto do A clareza condão. que fazia com que a agenda Os fosse portugueses tiraram a escondida. ilação É essa do clareza. comunicado. Sabe qual foi a ilação do Foi comunicado, exatamente Carlos Daniel? por não haver Foi a clareza. consequência do comunicado. Qual foi a consequência do comunicado? É que no mesmo dia, à mesma hora, acabou por se marcar uma reunião que não estava a conseguir marcar. Agora não interessa de quem foi a responsabilidade. Porque isto é muito grave. Foi a consequência do comunicado. A Alexandra, consequência porque a do data não foi comunicado não. Porque Foi a- ser marcada Não. o dia Hugo, deixe só consequência fazer a do- Alexandra. a consequência- É que eu já não tenho mesmo tempo. Porque eu queria comentar o Presidente da República. Já vamos a que esse Alexandra ponto. disse que não, eu queria Hugo, comentar. prometo que não deixo esquecer. Entendo, Tenho que entendo. começar a À ouvir data em também que o Pedro comunicado Pinto. saiu, Alexandra, 20 a segundos. proposta já estava feita. Fizeram o comunicado Não e é a seguir verdade isso, aceitaram. mas já vai Para no remarcar. momento Não em é que verdade para isso. no momento em que o comunicado sair, é ser Eu verdade lamento que não dizer havia que reunião não é verdade marcada. isso. Primeiro saiu o comunicado e Lamento depois dizer aceitaram. isso não é E isso verdade. não é Já boa fé. percebemos que aqui Isso não não vão é estar de verdade. acordo, não há entendimento possível. Nós, logo a seguir ao intervalo, é só sobre voltamos isto. também para ouvir o Pedro Pinto e ainda uma nota que faltava do Hugo Soares sobre o Presidente da República e prosseguir este debate, tentando atalhar as matérias mais substantivas. Teremos ainda alguns minutos para o fazer. Essencialmente, o que é que cada um destes partidos defende que esteja mesmo no orçamento e que seja decisivo para a vida dos portugueses. Até já.